Quero pensar com vocês hoje sobre rompendo as grades emocionais. Minhas queridas, sou Dija Carvalho, você está no canal de reflexões e fica conosco, fique até o final, porque nós vamos falar hoje de sentimentos emocionais. Quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu estava pensando que me aconteceram. E por algum motivo, que eu nem sei dizer qual, eu comecei a me lembrar de algumas situações que eu vivi. Aí me lembrei que quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 15 anos, estava eu e minha mãe ia para um culto de oração cedinho e eu estava indo trabalhar. E era nessa época fria, talvez tenha até sido isso que me fez lembrar. Estávamos nós duas, eu segurando assim no braço dela e estávamos indo num caminho que não tinha ninguém mais, só era eu e ela. E nisso apareceu um homem que veio até nosso encontro. Aí nós já sabíamos que aquele homem não parecia ser, sabe, gente que prestasse. E ele levou nosso encontro e ele chegou até nós, colocou uma faca bem assim no meu lado e falou: passa tudo que vocês têm. E minha mãe dizia: passa tudo que você tem para ele, Dija. Mas eu não tinha nada. Mal o dinheiro da passagem. Naquela época não tinha cartão. E eu sei que ele mexeu na minha bolsa, e eu consegui deixar reservado o dinheiro da passagem, eu não tinha nada. A minha mãe, ela estava com a Bíblia dela, segurando assim. Ele bateu a mão na Bíblia dela, que a Bíblia dela foi parar no chão. E ela, então... Tu não faz isso com a minha Bíblia? Não faz. Minha mãe sempre teve muito cuidado com as Bíblias dela, né? Aí ela se agachou, pegou a Bíblia dela. Nós não temos dinheiro, não, nós estamos indo para a oração e eu vou orar pela sua vida, minha mãe falou, né? Eu sei que ele não levou quase nada, mas também, graças a Deus, não fez mal a nós. E ele seguiu. Essa foi uma das vezes. Lembrei de outro episódio, que eu estava no ônibus indo trabalhar, nessa época eu trabalhava lá em São Paulo, em Santana. E no ônibus, no mesmo ônibus, entrava toda vez naquele horário um batedor de carteira. E eu já tinha visto ele roubar várias carteiras naquele ônibus. E eu estava no ônibus apertado, cheio, e eu senti que mexeram na minha bolsa. Quando eu fui procurar minha carteira, ela não estava dentro da minha bolsa. E nisso, eu comecei a dizer: roubaram minha carteira. Aí todo mundo começou a olhar suas bolsas e o homem estava bem do meu lado, né? E eu falei: roubaram. Eu olhei para ele e falei: você roubou a minha carteira, Ele pegou e falou assim: fica quieta, moça. E eu falei: motorista, tem um ladrão aqui no ônibus. Gente, eu não sei como aquele homem fez, mas ele pegou a carteira e ele enfiou assim debaixo do meu braço. Aí ele mesmo falou: a sua carteira aí, sua louca. E eu peguei a carteira e eu ia bater na cara daquele homem, mas não fiz, mas fiquei com vontade de fazer. Aí tá, esse foi um outro episódio. Aí me lembrei também que quando eu estava estudando, eu devia ter uns 14 anos de idade, mais ou menos, eu estava vindo do colégio, estudava à noite, e eu sempre vinha com meus irmãos, e quando uma de nós, né, estávamos vindo da escola sozinha, a minha mãe sempre pegava um dos filhos, para dizer a verdade, mais era a Leia, e ia buscar a gente, esperar a gente no ponto de ônibus. Mas aquele dia, eu não sei o que aconteceu, um desencontro, saí mais cedo, não lembro mais. Mas eu vim sozinha, estava indo para casa sozinha, nem era tão longe da minha casa o ponto, mas eu estava só. E nisso, eu percebi que tinha uns passos atrás de mim. Quando eu olhei, tinha um homem completamente nu atrás de mim. O que fazer? Eu quis correr, mas eu não consegui correr. Muita luta, né? Eu consegui. Naquela época, as casas não era assim cheia de portões. Tinha casas que ainda nem tinha muro, nem nada. E eu sei que eu cheguei em frente a uma dessas casas e comecei a pedir socorro. Mas ninguém se manifestou. Eu sei que se aquele homem quisesse ter pego de verdade, ele teria, porque não tinha o que fazer ali. Mas eu consegui escapar. Depois disso, eu vi que ninguém saiu da casa para me socorrer. Aí eu saí mais na frente assim um pouquinho. Lembro que eu olhei para cima, olhei para baixo e não vi mais esse homem. Foi aí que eu comecei a ter um pouquinho de força na perna para correr. Cheguei em casa muito nervosa, chorando. Contei para minha família o que havia acontecido. E minha mãe ficou brava comigo: porque você veio sozinha? Mas o que eu ia fazer? Não tinha ninguém para vir junto. Mas eu tô contando só esses episódios para vocês porque
Essas coisas, essas situações que nós vivenciamos, que nos deixa entristecido, magoado, são tantos os sentimentos. O que fazer para romper os danos causados por essas experiências negativas? O que fazer para romper os sentimentos que acabam ficando dentro de nós? Eu lembro que por conta desse homem nu que estava atrás de mim, eu passei dias sem dormir, sonhando. Então foi um período muito difícil. Que aquela imagem, você vê, eu estou contando hoje, então é algo, né, você não esquece. Mas foi difícil vencer esse período. Só que aí, refletindo, fiquei pensando, isso era adolescente. De lá para cá, quantas outras situações eu também passei, e situações que deixaram também em mim sentimentos dolorosos. E a nossa reflexão de hoje vai falar sobre isso, rompendo grades emocionais. Porque essas coisas que acontecem, que mexem com as nossas emoções, que mexem com os nossos sentimentos, tudo isso, por vezes, acaba deixando alguma mágoa, alguma tristeza, tudo isso acaba, sabe, a gente acaba retendo isso. Nem é porque queremos, mas é porque o dano foi forte e acaba nos marcando. Como aconteceu comigo. Penso que com você não seja diferente, né? Não nos mesmos exemplos. Frustrante quando nós nos sentimos invadidos, quando outros invadem o nosso espaço. Quando eu dei por mim, eu estava preso nesses sentimentos de raiva, de revolta que nos invade. Nós vivemos em prisões. Na minha casa tem algumas grades. Talvez você também tenha na sua. Grades essas que eu estou falando de proteção mesmo, para nos sentirmos mais seguros. Nem sempre quer dizer que nós seremos livres de alguma situação de invasão. Como nós vamos nos proteger das grades que aprisionam as nossas emoções? E eu falei só de agressão física, mas e as agressões que nós recebemos no dia a dia? O que fazer com isso? E é preciso aprender a lidar com aquilo que não temos como deixar de lado. Entender que as grades emocionais, elas nem sempre vão nos proteger dos sentimentos que nós vivemos dia após dia, seja frustração, seja violência, seja incompreensão. As grades emocionais, as barreiras que nós construímos para nos proteger, na verdade, elas nos aprisionam. Os nossos sentimentos, eles ficam presos. Tem pessoas que já não riem tanto, outras não querem sair, outras não acreditam mais em ninguém. Então essas barreiras, na verdade, elas acabam nos aprisionando. E quando ficamos aprisionadas? As grades das prisões internas. Sobre as dores que nos aprisionam. As emoções que podem acorrentar a nossa alma. Aqueles sentimentos que às vezes guardamos e que nos prendem a situações que nos levam para longe da liberdade que Cristo nos ofereceu. A fé em Cristo com certeza nos ajuda na reflexão sobre o controle dos nossos limites. Mas, se não houver espiritualidade e fé na nossa comunhão diária com o Espírito Santo, continuaremos presa às dores internas. E estou falando sobre prisão da alma. Existe uma imensa diferença. Deus nos chamou para sermos livres, mesmo que vivemos num mundo cheio de maldade e de frieza. No livro de João 8, versículo 36, podemos ler: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Veja, e agora não estou falando sobre as grades externas, mas sim sobre grades e prisões internas, sobre dores que nos aprisionam.
e emoções que podem aprisionar a nossa alma. Aqueles sentimentos que às vezes guardamos e nos prendem a emoções, a situações que nos levam para longe da liberdade em Jesus Cristo. Liberdade que Jesus Cristo nos ofereceu. Por isso convido você a refletir através de 2 perguntas sobre como está a sua ótica e suas ações sobre as circunstâncias ao seu redor. A primeira pergunta é: você pode fazer algo para melhorar a sua situação? A segunda é: se Deus disser que você ainda terá que conviver com uma situação com a qual não gostaria de estar convivendo, você está preparada para se adaptar e melhorar a sua realidade do seu contexto? Essas capacidades de adaptação se chama resiliência. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Voltando ao nosso contexto, das prisões que permeiam nossas emoções. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Eu espero que você possa fixar os seus olhos na palavra do Senhor e que você possa ser liberta dessas grades emocionais que te aprisionam. Que você possa experimentar a singeleza das bênçãos diárias que Deus lhe entrega. E sobre as grades, em Gálatas 5:1 está escrito: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sejamos livres das nossas prisões. Amém. Uma frase, Verônica Sofistal, que ela escreveu: plante um jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Oremos. Pai querido, te damos graças, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder refletirmos como estão as nossas emoções, como estão os nossos sentimentos, ó Pai, e pedimos que aquilo que ainda tem alguma raiz dentro de nós, de amargura, de tristeza, de decepção, seja qual for o sentimento, que o Senhor possa adentrar os nossos corações e limpar nossa mente e nossa alma, porque o Senhor nos quer livres para adorar e contemplar a vida. E que a nossa mente, corpo e alma seja inteiramente entregues ao Senhor. Nos liberte, Senhor, da escravidão que nos entristece. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa reflexão foi relevante para você, que você também possa compartilhar com alguém. Não esqueça de deixar o seu joinha, que isso é muito relevante para o canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Beijinho no coração. Tchau, tchau.